E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos aqui para a segunda parte da minha aula de anatomia dental aplicada à endodontia. No primeiro vídeo a gente falou desde a anatomia dos incisivos até dos premolares, e agora nesse daqui eu vou falar da anatomia dos molares e também vou responder aí umas questões de concurso sobre o tema. E nessas questões eu vou discutir cada uma das alternativas para você fixar bem o conteúdo. Então vamos lá! Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim eu consigo saber se o formato das aulas tá bom, consigo saber se tu tá se identificando com esse tipo de conteúdo, e assim eu tenho feedback aí dos seguidores. Mas, se você quiser ter um contato melhor comigo, é só me seguir no Instagram, tô fazendo muito history lá, muito mesmo, tá pessoal? Eu tô respondendo perguntas dos seguidores, tô respondendo direct, tô fazendo post, então o conteúdo de lá tá bem dinâmico, e eu consigo ter esse contato melhor aí com vocês. Então precisando, me segue lá e me manda uma mensagem. E só mais uma coisa antes de começar, eu tô deixando para download todos os slides do Dentista Estuda, então tu vai poder baixar eles, os slides dessa aula aqui e de todas as outras, só clicar no link que eu tô deixando na descrição. Então corre lá, baixa esse conteúdo que tá muito legal. E para essa aula aqui especificamente, eu tô deixando uma versão impressa, um resumo impresso de tudo que eu tô ensinando aqui. Ele vai aparecer na tela aí para você. Então, se tu quiser baixar esse resumo, é só clicar ali no link da descrição. Então, pessoal, vamos começar o vídeo. Agora a gente chegou no grupo de dentes aí mais complexo, onde a gente vai falar dos molares. Eu vou começar falando do primeiro molar superior. Então, o primeiro molar superior vai ter uma média de 21 milímetros. Ele vai ter sempre 3 raízes. Só que, quanto ao número de canais, ele pode ter 3 ou 4 canais. Então até agora a gente só tinha visto dentes que poderiam ter 3 canais, né, os pré-molares e tudo mais, mas agora os molares eles podem ter mais do que isso. Então o primeiro molar superior é o primeiro dente que a gente viu que pode ter mais do que 3 canais. E o mais interessante é que 70% dos primeiros molares superiores vão ter 4 canais, enquanto só 30% vão ter 3. Então o mais comum é que o primeiro molar superior tenha 3 raízes e 4 canais. Então agora o bicho pega um pouquinho, porque o primeiro molar superior ele vai ter 3 raízes em 100% dos casos, e vão ser 2 raízes vestibulares e uma palatal. Então a gente vai ter a raiz mesovestibular, distovestibular e palatal. E eu vou começar falando da raiz mesovestibular. Então a raiz mesovestibular ela vai ser bem ampla no sentido vestíbulo palatal, vai ser mais achatada no sentido mesodistal. E como a gente viu na aula anterior, quando a raiz tem esse achatamento mesodistal, a gente tem a chance aí de ter 2 canais. Então, quando o primeiro molar superior tiver 4 canais, 2 deles vão estar na raiz mesovestibular. Então, bastante atenção nisso aí, que é uma coisa que às vezes é perguntada aí nos concursos. E outra raiz vestibular desse dente vai ser a distovestibular. E essa raiz ela vai ser geralmente menor que a raiz mesovestibular. Ela vai ter formato cônico. E é por causa desse formato cônico que a raiz distovestibular vai ter uma secção circular. E ela não vai ter tanta curvatura como a raiz mesovestibular. E a última raiz do primeiro molar superior vai ser a raiz palatal, que por ser uma raiz única, ela vai ser a mais volumosa, e por causa desse volume ela é cônica e com secção circular ou ovoide. E essa raiz ela pode ser reta ou curva, mas quando ela é curva, a curvatura vai geralmente pender para vestibular. Então agora a gente vai ver os canais desse dente, tá pessoal? Como eu falei antes, pode ser 3 ou 4 canais. E vale lembrar que os canais geralmente seguem as características das raízes. Então se uma raiz é achatada mesostalmente, o canal também tende a seguir o mesmo caminho, por aí vai. E o primeiro canal aqui que a gente vai falar vai ser o canal palatal, que vai ficar na raiz palatal. E esse canal vai ser amplo e de fácil acesso, seguindo o formato da raiz, claro. E a secção desse canal vai ser circular ou ovoide também, podendo apresentar aí uma leve curvatura pré-vestibular igual à raiz. Já o canal distovestibular, ele vai estar presente na raiz distovestibular, ele costuma ser bastante atrésico e a curvatura dele varia bastante, ele pode ser reto ou curvo. E a gente também vai ter o canal mesovestibular, que vai estar presente na raiz mesovestibular, e esse canal geralmente é curvo, ele vai ser bastante achatado no sentido mesostal, igual à raiz. E por causa desse achatamento mesostal, esse canal pode ser dividido em 2. E quando ele for dividido em 2, como a gente viu em 70% dos casos, ele vai dar origem aí ao canal mesiopalatal. Então, quando a raiz mesovestibular tiver 2 canais,
um vai ser mesovestibular e o outro vai ser mesiopalatal. Esses canais eles vão se distribuir pela raiz de maneira bem aleatória. Eles podem se unir em níveis diferentes da raiz ou ter trajetórias independentes. Também tem a possibilidade deles acabarem em forame único ou forames separados. Mas, se o primeiro molar superior tiver o canal mesiopalatal, esse canal vai complicar bastante o tratamento endodôntico, porque ele é muito atrésico. Então agora, pessoal, a gente vai para o segundo molar superior. O segundo molar superior vai ser o último dente da arcada superior e vai ter uma média de 21 milímetros de comprimento. E, além disso, o segundo molar superior vai ter 3 raízes também, e ele pode ter 3 ou 4 canais, igual ao primeiro molar. Só que, no caso do segundo molar superior, as chances aí de ter 3 ou 4 canais vão ser 50-50. Então, ele vai ter 3 canais, 50% dos casos, e 4 canais nos outros 50%. E a anatomia endodôntica dele vai ser bem semelhante, vai ser quase tudo igual ao do primeiro molar superior. Só que as raízes do segundo molar superior, elas não são tão separadas ou individualizadas. E por causa disso, é bem comum que o segundo molar superior tenha uma fusão das raízes vestibulares com a palatal. Então, como a anatomia do primeiro molar superior e a do segundo molar superior são quase iguais, tudo que eu falei antes para o primeiro molar vai se encaixar para o segundo. E os nomes das raízes e dos canais também vão ser os mesmos, com aquela possibilidade aí da raiz mesovestibular ter 2 canais. E agora, pessoal, a gente vai falar do primeiro molar inferior. Ele vai ser um dente que vai ter em média 22 milímetros de comprimento. Pode ter 2 raízes em 97,5% dos casos ou 3 raízes em só 2,5% dos casos. Só que mesmo tendo 2 raízes, em grande maioria das vezes, o número de canais desse dente vai variar bastante. Ele pode ter 2 canais em 8% dos casos, 3 canais em 56% dos casos, ou até mesmo 4 canais em 36% das situações. Então eu vou começar agora falando das raízes desse dente. E esse dente ele vai ter 2 raízes diferenciadas em mesial e distal, que vão ser bastante achatadas no sentido mais distal, e a raiz mesial geralmente é curva, enquanto a distal ela varia bastante aí, podendo ser reta ou curva também. Então, como a anatomia dos canais varia bastante, a distribuição dos canais desse dente pode acontecer de várias maneiras. Eu vou explicar isso a partir de 3 situações hipotéticas. Então, na situação 1, em grande maioria dos casos, igual a gente viu, em 56% dos casos, o primeiro molar vai ter 3 canais. O canal mesovestibular e o canal mesilingual, na raiz mesial, e o canal distal, na raiz distal. Então, grande parte das vezes, são 2 canais mesiais para um distal. Então, claro que também pode existir aí 2 canais na distal para um mesial, mas isso é mais raro de acontecer, tá? Quando a raiz do primeiro molar inferior tiver 2 canais, esses canais eles vão seguir trajetórias aleatórias, podendo ou não terminar aí no mesoforame. Mas eles vão também ser, na maioria das vezes, atrésicos e curvos, principalmente aí o canal mesovestibular. E daí, a raiz, se tiver só um canal, vai ter esse canal na forma ovoide, e ele vai ser bem amplo também. Então, nessa primeira situação hipotética, falei da chance aí do primeiro molar inferior ter 3 canais, podendo ser 2 na raiz mesial e 1 na distal. Então, nesse caso, a gente teria os canais mesovestibular, mesilingual e distal. Ou também, nessa situação, a gente poderia ter 2 canais na raiz distal e 1 canal na raiz mesial. Então, nesse caso, a gente teria aí os canais disto-vestibular, disto-lingual e mesial. Então, na segunda situação, na segunda variação anatômica do primeiro molar inferior, esse dente pode apresentar 2 canais. Então a gente vai ter um canal distal e outro mesial. E nesse caso aí é bem fácil, tá? Porque os canais são amplos, com forma oval no sentido vestibulolingual, além de serem bem centralizados na raiz. Então é bem fácil aí, ou pelo menos mais tranquilo, de tu fazer o tratamento de canal quando o primeiro molar inferior tiver só 2 canais. Um na raiz mesial e outro na raiz distal. E agora, na situação hipotética 3, é o caso mais complicado aí de se fazer o tratamento de canal, porque o primeiro molar inferior pode ter também 4 canais, sendo 2 na raiz mesial, o mesovestibular e o mesilingual, e 2 na raiz distal, o distovestibular e o distolingual. Então, nesse caso, a endodontia, como eu disse, é bem mais complicada, porque os canais vão ser atrésicos, curvos, e também eles podem seguir caminhos aleatórios aí e terminar ou não no mesmo forame. E agora então a gente vai para o segundo molar inferior, que vai ser o último dente que a gente vai falar aqui. E o segundo molar inferior, ele vai ter um comprimento médio de 21 milímetros,
podendo, assim como o primeiro molar inferior, ter duas raízes em 98,5% dos casos, ou três raízes em 1,5% dos casos. Então esses dentes aí, pelo menos no número de raízes, vão ser bem semelhantes um com o outro. E além disso, o segundo molar inferior, ele pode ter dois canais em 16,2% dos casos, três canais em 72,5% dos casos, ou quatro canais em só 11,3% dos casos. Então, o mais comum aí é que o segundo molar inferior ele tenha duas raízes com três canais. E apesar de ser um dente menor anatomicamente aí do que o primeiro molar inferior, o resto das características das raízes e dos canais do segundo molar inferior vão ser muito iguais, bem semelhantes às do primeiro molar inferior. Então tudo que tu anotou sobre o primeiro molar inferior, nome de raiz, nome de canal e tudo mais, vai servir de característica para o segundo molar inferior também. Só a principal diferença vai ser a porcentagem nas chances de ter 2, 3 ou 4 canais. E agora então a gente finaliza essa parte de conteúdo. Foi um conteúdo bem extenso, porque eu falei desde lá dos incisivos até os molares. Então são bastante características aí para tu gravar, mas tu sabendo disso aí vai te ajudar bastante em prova de faculdade, concurso e até fazer um tratamento de canal. Mas agora a gente vai para aquela parte que eu prometi faz tempo já, onde eu resolvo as questões de concurso junto contigo e a gente vai discutindo cada uma das alternativas. Então vamos lá. Então eu vou ler o enunciado da questão para você, depois eu vou deixar o cronômetro correndo no canto da tela por 20 segundos. Daí tu consegue ler, responder a pergunta mentalmente. E se tu achar que 20 segundos é pouco, é só pausar o vídeo. Então, questão 1. Levando em consideração as características anatômicas do incisivo permanente lateral superior, na execução de um tratamento endodôntico, deve-se considerar. Então, a resposta para essa questão vai ser a letra B. E essa questão, ela fala sobre a anatomia do incisivo lateral superior. Então, começando discutindo pela letra A. A letra A fala de um alargamento acentuado na câmara no sentido mais distal. Eu achei essa alternativa meio subjetiva, porque a polpa do incisivo lateral superior, na câmara pulpar, realmente ela sofre um alargamento no sentido mais distal, mas esse alargamento é pequeno, inclusive menor do que o que acontece no incisivo central superior. Então essa alternativa vai ser falsa. Já a letra C, ela não vai ser verdadeira, porque o canal do incisivo lateral superior vai ter um achatamento mais distal, fazendo com que o diâmetro vestíbulo lingual seja maior. Tanto é que esse é aquele achatamento da raiz que pode dividir o canal em dois. E a letra E, ela vai falar de uma tendência de curvatura do terço apical da raiz, no sentido mais vestibular. Isso também é falso. Como a gente viu, o sentido mais predominante da curvatura vai ser o distal. Eu não esqueci de falar nem da letra B, nem da letra D, tá, pessoal? A letra B é a resposta correta, mas o incisivo lateral superior, em grande maioria dos casos, vai ter sim uma curvatura do terço apical para distal, e não para mesial, como diz a letra D. Então, uma contradiz a outra, mas é a letra B aí que está correta. Então, questão 2, assinale a alternativa correta sobre anatomia endodôntica. Então, depois de estudar essa aula, fica bem fácil de responder essa questão, ainda mais depois de ler a primeira alternativa. A letra A fala que o primeiro molar inferior pode ter 4 canais, sendo 2 mesiais e 2 distais. Isso é verdadeiro, porque, como a gente viu, a anatomia dos canais do primeiro molar inferior varia bastante, podendo aí ter 2, 3 ou 4 canais. Então, letra A, correta, tá, pessoal? Mas vamos ver aí as outras alternativas agora. A letra B fala que o canal médio-palatino dos primeiros molares vai ser aquele quarto canal que pode complicar o tratamento, e às vezes ele está presente ou não. Só que a questão fala que esse canal vai se encontrar na raiz disso vestibular. Isso é falso também, porque esse canal, quando estiver presente, vai ser na mesa vestibular. A letra C ela é falsa,
porque o segundo premolar superior, quando tiver 2 canais, eles vão ser um vestibular e outro palatino, e não mesial ou distal. E a letra D também é incorreta, porque como a gente viu, o primeiro premolar superior, em grande maioria dos casos, vai ter 2 raízes e com 2 canais, e não uma raiz com um canal só. E a letra E ela é falsa, porque o incisivo central inferior, se ele apresentar 2 canais, eles também vão ser um vestibular lingual e não um mesial ou um distal. Então a questão 3, ela fala de anatomia do primeiro premolar superior, e ela pergunta: em relação ao primeiro premolar superior, pode-se afirmar que, em sua maioria, apresenta. Essa questão aqui é bem tranquila, e a resposta para essa pergunta também vai ser a letra A, que fala que o primeiro premolar superior tem em maioria 2 canais, mesmo tendo uma raiz só, e essa opção é verdadeira. Os casos mais comuns são de primeiro premolar com 2 raízes, então a chance desse dente ter 2 raízes é de 61% e 2 canais. Mas eu acho que nessa questão o autor aí quis confundir um pouquinho e só deu a possibilidade de uma raiz e 2 canais. E como a gente viu durante a aula, a chance do primeiro premolar superior ter 2 canais de 84,2%. Então, letra A, correta. E a letra B e C, então, vão ser falsas, porque a chance do primeiro premolar superior ter um canal é de só 8,3%. E a letra D e E vão ser falsas também, porque a chance do primeiro premolar superior ter 3 raízes vão ser só de 7,5%. Então, vamos para a questão 4 agora. E em relação a conhecimentos de anatomia dental, assinale a alternativa verdadeira. Bom, a primeira alternativa dessa questão diz que a câmara pulpar do segundo molar superior é mais achatada no sentido mais distal do que a câmara pulpar do primeiro molar superior. Isso é verdade, tá, pessoal? Então a resposta para essa questão também vai ser a letra A. Acho que é a terceira seguida aí que dá a letra A. E não foi algo que eu falei nessa aula, mas o segundo molar superior pode ter 3 cúspides. E às vezes ele sofre um achatamento na coroa, que é conhecido como forma de compressão. E como o formato da câmara pulpar geralmente segue o formato da coroa, ela vai ser sim mais achatada do que a coroa do primeiro molar superior, que vai ter 4 cúspides. Então a letra B ela tem um erro ali, ela fala que o canino superior apresenta a raiz mais achatada do que o canino superior. Então essa alternativa era para estar escrita assim: o canino superior tem raiz mais achatada, no sentido mais distal, do que o canino inferior. Mas como a gente viu nessa aula, é a raiz do canino inferior, que vai ter um achatamento mais distal, e a raiz do canino superior vai ser cônico piramidal. Então o canino superior apresenta uma raiz mais volumosa, e ela não é mais achatada do que a raiz do canino inferior. A letra C ela chega até a ser estranha, mas igual a gente viu, o primeiro molar inferior pode ter sim 4 canais, mas eles vão estar distribuídos igualmente entre a raiz mesial e distal, tendo 2 canais cada uma. E a letra D é falsa, porque o segundo premolar superior vai ter 2 canais em 46,3% dos casos. Então isso é quase metade das chances, e como a possibilidade é de quase 50%, a gente não pode considerar que seja raro o aparecimento do segundo canal. E por último, a gente vai ter a nossa última questão aqui para acabar essa aula. Ela é bem tranquila, acho que é a mais tranquila de todas. E ela fala: acerca da anatomia dentária, julgue os próximos itens. De modo geral, os molares superiores permanentes são trirradiculares. Isso é verdadeiro ou falso? Essa afirmativa está correta, tá, pessoal? Porque tanto o primeiro molar superior quanto o segundo molar superior vão ter 3 raízes em 100% das situações. Só ali no segundo molar superior, as raízes elas podem se fusionar, mas elas não vão se fusionar o suficiente para formar aí uma raiz só e considerar que esse dente tem só uma raiz. Então, o segundo molar superior também é considerado um dente que tem 3 raízes, e essa alternativa é verdadeira. Então, pessoal, por hoje era isso. Acabamos o conteúdo, acabamos a parte das questões. Eu realmente espero ter ajudado você. Esse é o meu objetivo aqui com esse canal. E se tu tá gostando do conteúdo, se inscreve, compartilha esse vídeo.
Também, se quiser baixar o material complementar, tem material para impressão, tem resumo para impressão, tem os slides. É só clicar no link da descrição, que tu vai ter tudo disponível, tudo na tua mão. Vai te ajudar bastante a estudar. E também precisando, me envia uma pergunta no Instagram. Eu tô abrindo o History todo dia para que as pessoas me enviem perguntas. Tô gostando bastante do engajamento que eu tô tendo lá. E se tu quiser me perguntar alguma coisa, pode deixar então no Instagram ou no comentário desse vídeo aqui, que eu leio todos os comentários, respondo todos. Então se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas, que tem muito mais conteúdo como esse vindo. E obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.